Vocês. Hoje nós vamos resolver juntos uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, que mistura os conteúdos de plano inclinado com calorimetria. Eu espero que vocês gostem. É uma questão muito boa. Um bloco de gelo escorrega sobre uma rampa cuja inclinação é tal que a velocidade do bloco é constante, igual a 4 metros por segundo. O coeficiente de atrito entre a rampa e o gelo é de 0,5. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o calor específico do gelo como 2.000 joules por quilograma grau Celsius, assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado pelo qual o bloco deve escorregar para que sua temperatura aumente em 6 graus Celsius. Primeira coisa, quando eu vejo uma questão de plano inclinado, a primeira ideia que vem na minha mente é decompor as forças. Eu vou fazer aqui uma representação do plano. Aqui eu tenho o meu plano, o bloco de gelo. Ele disse que a velocidade ela é constante, igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O que acontece? Quando a velocidade é constante, tem que vir na cabeça que a força resultante é igual a zero. Por que a força resultante é zero? Pela segunda lei de Newton, eu sei que força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. O que acontece? Se a velocidade é constante, então não tem aceleração, porque a aceleração está relacionada à mudança da velocidade. Se a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Então, por exemplo, dentro de um plano inclinado, eu posso muito bem desenhar as forças. Como o bloco de gelo está em contato, vai surgir uma força, que é a força normal. Como ela está com força resultante de zero, tem que surgir uma força que vai anular essa força normal. Aí vai surgir uma força aqui, que é a força PY. Quem está a favor da descida do bloco é outra força que a gente vai chamar de PX. E contrário ao escorregamento, eu vou ter a força de atrito. Força resultante é zero. O que é que tem que vir na cabeça? Que isso aqui vai anular isso aqui. E a força normal vai ser anulada com PY. O que acontece? Bem aqui, eu vou ter um ângulo θ. Eu vou aproveitar e fazer logo uma revisão de plano inclinado com vocês. E esse ângulo θ, ele está entre o PY e o peso do corpo. Porque todo corpo ele possui massa, né, também. Então ele vai ter um peso, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade. O que acontece? Eu posso muito bem puxar isso aqui e formar um triângulo. Relações trigonométricas são importantes aqui. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que nesse caso é o PY, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o P. Então eu sei que o meu PY é igual a P cosseno de θ. Primeira relação que tem que vir na cabeça é que o PY é P cosseno de θ. Se a normal ela está anulando o PY, então eu tenho que a minha normal também é P cosseno de θ. Isso é uma relação que tem que vir na sua cabeça toda vez que vir uma questão de plano inclinado. No plano inclinado, a normal é P cosseno. Agora vamos para o PX. O PX, se você observar, eu posso decompor ele aqui para baixo.
Tá vendo que são duas retas aqui paralelas? Então, aqui bem embaixo eu vou ter o px. Outra relação trigonométrica. O seno de θ é igual ao cateto oposto, que nesse caso é o px, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o p. Então, a gente consegue descobrir que o px é o produto de p seno de θ. Px. P seno de θ. E aqui é a força de atrito, que calcula daquele jeito que a gente conhece. Mi, onde o mi é o coeficiente de atrito. Nesse caso, ele deu coeficiente de atrito como 0,5. Mi vezes a normal. Isso tem que vir na sua cabeça automaticamente. O que é que eu uso para lembrar? Esse px, ele está a favor do movimento do bloco. Ou seja, o px, ele está descendo. Se o px ele está descendo no plano inclinado, o px é p seno, porque ele está a favor do movimento de descida. Lembrando que esse ângulo aqui, que eu marquei, o ângulo θ, é esse mesmo ângulo que tem aqui. O que acontece? Você pode resolver essa questão por sabendo que a tangente de θ é igual ao coeficiente de atrito. Mas tem outro jeito de resolver essa questão, que é pensando o que é que causa essa dissipação de calor. Porque calor foi dissipado, energia térmica foi gerada aqui. Se o sistema fosse conservativo, a energia mecânica do início seria igual à energia mecânica do final. Só que o sistema não é conservativo porque eu tenho a força de atrito. Então, o que é que acontece? A força de atrito ela vai causar essa dissipação de calor. Então, concorda comigo que é o trabalho da força de atrito que vai causar essa dissipação de calor? Então, com base nisso, eu já venho com uma outra relação aqui. O trabalho da força de atrito vai ser igual ao calor gerado. E a partir disso, eu vou trabalhando. Mas antes eu tenho que estabelecer algumas relações. O que eu faria aqui? Eu sei que eu tenho que descobrir, né, como calcular a força de atrito primeiro. Porque o trabalho, se você lembrar, é igual ao produto da força, que no caso é a força de atrito, vezes o deslocamento. Ah, mas ele quer o tempo. O que é que isso tem a ver? Você lembra das aulas de cinemática que velocidade é igual ao produto é igual à razão entre a distância e o tempo? Portanto, a distância é igual ao produto da velocidade pelo tempo. Concorda comigo que eu tenho como conseguir o tempo a partir disso? Porque a velocidade eu sei. Só falta eu descobrir o tempo. Então, primeiro vamos conseguir calcular um pouquinho da força de atrito. Eu sei que a força de atrito, ela é mi vezes a normal. Então, eu vou colocar aqui. Que mi vezes a normal é igual ao px, que é p seno de θ. O coeficiente, ele deu, e a normal, você sabe, no plano inclinado, a normal é p cosseno de θ. Eu não vou substituir agora, para não confundir, eu vou substituir depois. Eu vou só colocar assim, mi normal p cosseno de θ é igual ao peso, que você lembra que é o produto da massa pela gravidade, mas como tem peso aqui, vai dar para cortar. Vezes o seno de θ. Então, a partir disso, eu consigo cortar. P com P cancela. O coeficiente de atrito, ele diz que é 0,5. Para ficar mais fácil, vamos colocar que é 1/2. Então, meio vezes o cosseno de θ é igual
a seno de θ. Esse 2 que está dividindo pode passar para lá multiplicando. Então, eu tenho que cosseno de θ é igual a 2 seno de θ. Ah, mas por que que você quis descobrir essa relação? Se você lembrar da relação fundamental da trigonometria, você lembra que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Eu vou ficar só com uma incógnita, que é o seno. Então, seno ao quadrado de θ mais o cosseno, que é 2 seno de θ ao quadrado, é igual a 1. Seno ao quadrado de θ mais 2 ao quadrado, 4 seno de θ ao quadrado, seno ao quadrado de θ é igual a 1. Que é como se fosse 1 na frente. 4 mais 1, 5 seno ao quadrado de θ é igual a 1. Portanto, eu chego que seno ao quadrado de θ é igual a 1 quinto. Seno de θ é igual a 1 sobre raiz de 5. Agora que a gente descobriu o valor do seno, vamos voltar para essa relação aqui do trabalho da força de atrito, que é responsável pelo calor. Força de atrito é μ vezes a normal, que é P cosseno de θ. Vezes o deslocamento, que eu vou substituir o deslocamento por o produto da velocidade pelo tempo. É igual ao quê? Que é a minha quantidade de calor. Agora eu preciso que vocês lembrem das fórmulas de calorimetria. Tem o quimacete, o quimole. O que que acontece? Como ele está falando em variação de temperatura, eu vou usar o quimacete, que é o calor que é o calor sensível, que é Q é igual a M vezes o C vezes delta θ. Lembrando, quem manda nas unidades é o Czinho, que é o calor específico sensível. Que ele já deu aqui, que é 2.000 joules por quilograma grau Celsius. Então, a minha energia vai ser em joules. Aqui é igual a M C delta θ. O μ é igual a 1/2. O peso é igual a M G. Depois eu substituo para não ficar muito confuso. O cosseno de θ, que é basicamente, se o seno de θ é 1 sobre raiz de 5, o cosseno de θ é 2 sobre raiz de 5, porque é 2 seno de θ. Vezes a velocidade, que ele também deu, que é igual a 4 metros por segundo, falei inclusive que era constante, vezes o T, que é o que eu quero, é igual a M, calor específico sensível que ele deu, igual a 2.000, vezes a variação da temperatura. Ele disse que a temperatura vai aumentar em 6 graus Celsius. Perfeito. Meio vezes m. Ele também deu na questão o valor da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes o cosseno de θ, que basicamente é 2 sobre raiz de 5, vezes 4, vezes t, é igual a m vezes 2.000 vezes 6. Eu não vou fazer conta agora. Primeiro eu vou cortar m com m. Esse 2
dá pra cortar com esse 2.000. Fica 1.000. Esse 10 dá pra cortar com esse 1.000. Esse 4 dá pra cortar com esse 2. 4 dividido por 2 é 2. E o 6 dá pra cortar com 2 também. Isso facilita na hora de fazer a conta, né? Porque você teve todo esse trabalho para desenvolver a questão. Se você ainda fosse se preocupar com conta, não dá. Então, T 3 vezes 100. Vou colocar aqui uma cor mais forte. 300. Esse raiz de 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 300 raiz de 5. Agora é o seguinte. A questão deu o valor de raiz de 5? Não. Por quê? Tanto que ela quer o tempo aproximado, ela não quer o tempo exato. O que é que você tem que pensar? Quais são os números mais próximos que ao quadrado dão mais próximos de 5? Por exemplo, 2 ao quadrado, eu sei que é 4. 3 ao quadrado, eu sei que é 9. Concorda comigo que o raiz de 5, a raiz quadrada de 5 tá entre 2 e 3, porque o que é a raiz de 5? Ele quer um número que, multiplicado por ele mesmo, dá mais próximo de 5. Ou igual a 5, né? No caso, a gente vai achar uma aproximada. Então, se ele está entre 2 e 3, mas concorda comigo que ele está mais próximo do 2 do que do 3? Ó, 2 ao quadrado é 4. 5 está mais próximo de 4 do que de 9. Então, você pode pensar, raiz de 5, aproximadamente 2,1, 2,2. Vamos pensar que raiz de 5, aproximadamente 2, por exemplo. Não vai mudar muito na nossa conta, porque as alternativas estão bem distantes uma das outras, ó. 60 minutos, 100 minutos, 10 minutos, 1 minuto. Então, vamos aqui. 300 vezes 2, 600 segundos. Agora aqui, ele quer o tempo em minutos. 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos não é. 100 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 100 minutos vai ter 6.000 segundos. Não é. 1 minuto 60 segundos, então 10 minutos eu vou ter 600 segundos. Que foi o resultado aproximado que a gente achou. E 1 minuto tem 60 segundos, já elimina. Então, gente, essa foi a questão. O vídeo ficou um pouco longo. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscrevam no meu canal e ativem o sininho das notificações. Obrigada!